Saudade de torcida tricolor, ex-fluminense dá show na Copa Libertadores da América e amanhã foi repleta de protestos lá no CT Carlos Castilho. Fluminense também divulgando parcial oficial de ingressos comercializados para a partida de amanhã contra o Cerro Porteño, onde o Fluminense ainda tem uma dúvida na sua escalação para esse jogo. Muita informação do Flu nesse vídeo aqui, portanto, para você tricolor. Então já chega deixando o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nada que a Central Fluminense posta, trazendo tudo do Fluminense para você. E a gente ainda tem indefinição quanto ao futuro do Campeonato Brasileiro, né? Devido à tragédia lá no Rio Grande do Sul, que se perpetua já há bastante tempo, existe a possibilidade do campeonato ser paralisado. A gente já trouxe aqui a informação de que o Fluminense, assim como seus companheiros de Liga Forte e União, defendem a paralisação do torneio enquanto a situação no Rio Grande do Sul não se normalizar. A ESPN traz uma informação muito importante para a gente sobre a posição da CBF e do Edinaldo Rodrigues, né, o seu presidente, quanto a essa paralisação. Tá? A informação é de que no próximo dia 27 de maio, portanto daqui a 12 dias, o Conselho Técnico da CBF vai se reunir para tomar uma decisão definitiva quanto ao tema. Só que o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, ele é contra a paralisação. Só que ele diz que vai ouvir e respeitar a vontade da maioria dos clubes. Na Série A, a gente sabe, né? A Liga Forte União tem 11 clubes, né? O Fluminense e mais 10. Então, já que a Liga Forte União como um todo defende a paralisação, na Série A existe uma maioria defendendo que o campeonato pare. Na Série B, C e D, ainda não existe essa definição de maioria querendo que pare ou maioria querendo que o campeonato continue. Então o Edinaldo Rodrigues e seus aliados estão tentando evitar que os clubes dessas divisões abaixo, né, B, C e D, optem pelo mesmo caminho da galera da Liga Forte União e queiram paralisar o campeonato. Porque na cabeça do Edinaldo não faria sentido, né, paralisar a Série A, por exemplo, e continuar a Série B, C e D normalmente. A CBF acredita que paralisar o campeonato iria comprometer muito o calendário do futebol brasileiro de 2024, né? E uma das coisas que poderia acontecer é que as datas FIFA, marcadas para setembro, outubro e novembro, precisariam ser utilizadas para jogos do Brasileirão, que é algo que sempre os clubes reclamam, né? Porque tem desfalque, jogador que está na sua seleção, etc e tal. Então esse é o grande argumento da CBF. No próximo dia 27 de maio vai ter uma definição quanto a esse tema, né? Acho que é muito longe, né? Dia 27 de maio daqui a 12 dias, vai demorar muito para chegar no dia 27 de maio. Mas pelo menos já tem uma data definida para definir essa situação. Até o momento a CBF está adiando os jogos das equipes gaúchas, né? O Fluminense enfrentaria no próximo domingo o Juventude no Maracanã. Esse jogo já foi adiado, não tem nova data marcada. Momento das rapidinhas aqui no vídeo da Central Fluminense, porque tem troca-troca de treinador na Série A do futebol brasileiro, né? O Léo Condé, do Vitória, após a derrota contra o Vasco por 2-1 em São Januário, foi demitido pela equipe baiana, então é o terceiro técnico demitido durante o Brasileirão de 2024, né? Antes dele, o Carpini, Thiago Carpini, do São Paulo, havia sido demitido também, o São Paulo que venceu o Fluminense na última rodada, né? Agora já tem novo treinador, que é o Luiz Zubeldia, e além dele, o Ramon Dias, no Vasco também, né? Saiu do comando, e aí tem que ver, né? Se o Vasco demitiu o Ramon Dias, se o Ramon Dias pediu demissão, tem as histórias ali controversas, né? Porque um diz uma coisa, outro diz outra parada. O Vasco tá se aproximando de um treinador português, que era do Vitória de Guimarães, para ser o seu novo técnico. E o Vitória já tem, inclusive, um novo treinador, que é justamente o Thiago Carpini. Ele saiu do do São Paulo, foi demitido lá do São Paulo e já foi anunciado como novo treinador do Vitória para o Campeonato Brasileiro e o restante da temporada de 2024. E o clima não tá muito legal no Fluminense, não tá rolando protesto lá no CT Carlos Castilho. Já vou te contar tudo isso, mas antes corre no comentário fixado desse vídeo, aperta no link que tem lá, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Esse link é o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Então clica ali, aperta o botão seguir e vem fazer parte do nosso canal para ficar sabendo de tudo que acontece com o nosso tricolor. Beleza? Vamos falar um pouquinho então desse protesto, tá? Porque as torcidas organizadas do Fluminense se reuniram para na manhã dessa quarta-feira irem ao CT Carlos Castilho cobrar o Fluminense pela fase ruim que a gente vive, né? O Fluminense perde o Campeonato Carioca,
cai na semifinal para o Flamengo, ganha a Recopa, é verdade, mas ainda não conseguiu deslanchar na temporada. A gente está no dia 15 de maio, a gente, é verdade, é líder do nosso grupo na Copa Libertadores da América, mas com um desempenho muito pobre, né? O Fluminense empata com o Cerro, empata com a Alianza Lima fora de casa, vence o Colo-Colo por 1-0 lá no Chile, num jogo que, vamos ser sinceros aqui, todos tricolores, ninguém sabe como o Fluminense ganhou, porque o Fluminense não jogou nada, foi uma partida horrível do Fluminense, a gente ganhou na força da camisa mesmo aquela partida, e no Brasileirão a gente está na zona de rebaixamento, perdeu para o São Paulo na última rodada, vem numa sequência de tropeços, e até o momento, em 2024, existe apenas um time da Série A do Campeonato Brasileiro que o Fluminense venceu, que foi o Vasco, né? Na quarta rodada, se eu não me engano, do Brasileirão, uma vitória por 2-1 contra o Vasco da Gama, que é uma equipe, né, gente, com todo respeito ao Vasco, a gente sabe que o Fluminense é muito mais time, muito melhor do que o Vasco. Então os torcedores do Fluminense foram ao CT Carlos Castilho para fazer esse protesto pela manhã. Tem aqui um vídeo que eu vou colocar na tela, que foi divulgado lá pelo Twitter, da galera da Young Flu a caminho do CT Carlos Castilho para fazer esse protesto. Ó. Caminhada aí deles a caminho do CT Carlos Castilho. A promessa é de um protesto pacífico da torcida do Fluminense, tá? A ideia é ter uma conversa com a diretoria, com o Paulo Angione, com o Fernando Diniz, talvez até com os jogadores, mas é apenas uma conversa, uma coisa pacífica, não é de fazer violência, balbúrdia, baderna, quebra-quebra, não. Então, quando tivermos novas informações sobre o desenrolar desse protesto, é claro que a gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo para você, tricolor. E no meio desse cenário, temos novas informações sobre a partida de amanhã contra o Cerro Porteño. O Fluminense, às 7 da noite, enfrenta a equipe paraguaia pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o Fluminense divulgou de maneira oficial a parcial de ingressos para essa partida. No vídeo de mais cedo, a gente trouxe a informação do GE, né, de que todos os setores, exceto o Norte e Maracanã+, haviam sido esgotados, e o GE fazia uma estimativa de cerca de 40 mil ingressos vendidos. O Fluminense, nessa manhã, apareceu para divulgar de maneira oficial a sua parcial, e o Fluminense dá conta de que somos mais de 38 mil presentes para a partida de quinta-feira no Maracanã, para garantir a classificação na Copa Libertadores da América. O Fluminense, com uma vitória contra o Cerro Porteño, consegue se classificar à próxima fase, e como eu disse no vídeo de mais cedo, né, é fazer igual os times argentinos adoram fazer, né? Fase de grupos é um torneio, mata-mata é outro. A gente passa de fase, que é o mais importante, e no mata-mata a gente vê, no mata-mata vai ter Thiago Silva, espero que bastante reforço no meio do ano para fortalecer o time do Fluminense e a gente conseguir brigar por títulos. Então o Fluminense confirmando aí mais de 38 mil ingressos comercializados para essa partida. E o Flu, dentro de campo, tem ainda uma dúvida muito importante quanto à sua defesa, né? A gente sabe que o Fluminense está com vários desfalques, tanto do meio para frente, né, como Renato Augusto machucado, também na defesa a gente tem esses desfalques, né? O Manuel saiu machucado do jogo contra o São Paulo, foi até o lance, né, que causou a discussão do Fernando Diniz com o Luciano, porque o Manuel joga a bola para fora para ser atendido, o Luciano quer bater rápido o lateral, e aí rolou aquela briga toda. O Manuel tá machucado, não vai a campo contra o Cerro Porteño amanhã. E o outro problema é que o Felipe Melo, que é o companheiro de zaga até o momento do Manuel, titular no Fluminense, tá suspenso para esse jogo e também não vai poder atuar. Quem veio jogando também lá no começo da temporada, se você lembrar, primeiro jogo com os titulares, quem vai ser o substituto do Nino? Quem foi o jogador que jogou esse primeiro jogo com os titulares? Foi o Thiago Santos. Só que o Thiago Santos está machucado, teve uma lesão muscular e ainda não deve reunir condições para ir a campo contra o Cerro Porteño. Ele já está no processo de transição para os gramados, mas ainda não deve reunir condições de ir para esse jogo contra o Cerro Porteño. Portanto, a zaga do Fluminense deve ser formada pelo Felipe Andrade e pelo Antônio Carlos. Essa informação é lá do portal Explosão Tricolor, que também traz pra gente que existe a possibilidade do Fernando Diniz voltar a fazer uma improvisação e utilizar o Martinelli como zagueiro no lugar do Felipe Andrade. A gente viu que o Diniz entrou em alguns jogos já com o Martinelli na zaga, na época o André ainda estava em condições de jogar, então foi o Martinelli na zaga com o André no meio campo ao lado do Lima. Nesse jogo, o André está machucado, mas existe a possibilidade do Martinelli jogar na zaga, formar a dupla com o Antônio Carlos e o meio-campo tricolor ser formado pelo Alexander, o Lima e o Paulo Henrique Ganso. O Alexander, depois daquele período afastado, devido aos problemas de indisciplina, voltou bem. Eu gostei da partida dele contra o São Paulo, gostei da partida dele contra o Colo-Colo também, apesar do momento que ele entrou em campo, eu dei um chilique na arquibancada, né? Porque, meu Deus do céu, na minha cabeça era para ter entrado o Guga. Por mais que o Guga não estivesse bem, não vem jogando bem, gente, saiu o Douglas Costa, que é ponta, bota o Guga e avança o Marquinhos. Era a minha ideia, mas Diniz botou o Alexander, manteve o Marquinhos na lateral, e o Alexander eu acho que foi bem sim naquela partida, assim como eu gostei também da participação dele contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Ele dá aquela assistência pro Renato Augusto, beleza que tem aquela chance que ele perde lá, mas
tem jogado relativamente bem, não é um absurdo ele ganhar uma chance. Agora, você colocar uma zaga com Martinelli e Antônio Carlos e um meio com Alexander, Lima e Ganso, eu acho que falta poder de marcação. Ainda mais se você pensar que o lateral direito é o Marquinhos e na esquerda quem vai jogar é o Marcelo, também é um jogador que tem suas questões defensivas. Eu acho que vai faltar um pouco dessa pegada, mas é um jogo no Maracanã que a ideia é que o Fluminense vá para cima do Cerro Porteño mesmo, tenha a posse de bola a maior parte do tempo, domine o jogo para conseguir essa vitória. Então a provável escalação do Fluminense para esse jogo tem o Fábio no gol, o Marquinhos na direita, essa dúvida na zaga, né? Felipe Andrade ou Martinelli, ao lado do Antônio Carlos e o Marcelo lá na esquerda. No meio-campo é o Martinelli ou o Alexander, caso o Martinelli jogue na zaga, Lima e Paulo Henrique Ganso. Lá na frente, Keno, John Arias e Germancano voltando à equipe tricolor. Eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo. E aí? O que o Fernando Diniz tem que fazer nesse jogo? Cheio de desfalque na defesa. É Felipe Andrade na zaga com o Antônio Carlos? Qual defesa do Fluminense você montaria para essa partida? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Tem ex-Fluminense dando show na Copa Libertadores da América. Tá com saudade, tricolor? Pois é, eu já vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, rapidamente, eu vou aproveitar para dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu quero mandar um abraço pro Edilson de Jacobina, na Bahia, pro Paulo Cruz de São Luís, no Maranhão, pro João Mateus de Jacarepaguá, pro JP aqui do Rio de Janeiro, pro Nelson de Santarém, no Pará, pro Osvaldo de Volta Redonda e pro Vaguinho de Resende, no Sul Fluminense. Um abraço pra galera, reforçando, claro, o convite. Você que tá assistindo, quer um abraço, um salve, citando o seu nome no vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, beleza? Então vamos falar desse ex-Fluminense dando show. Pois é, galera, muita gente falou dele, né? Pô, foi injustiçado no Fluminense, tinha que ter ganhado mais chances, o Diniz não aproveitou esse jogador. Mas fato é que ele sai do Fluminense e fecha com o Peñarol. Tô falando do Léo Fernandes, meio-campista uruguaio que chegou no Fluminense no meio do ano passado por empréstimo com opção de compra e nunca conseguiu se firmar aqui no Fluminense. É verdade que a opção de compra dele era bem alta, era cerca de 40 milhões de reais, então para o Fluminense ficar com o jogador em definitivo era algo um pouco complicado. Mas mesmo assim, ele tinha contrato com o Flu até o meio desse ano e o Fluminense não fez força para segurá-lo, liberou, né, de volta para o Toluca. O Toluca empresta ele agora para o Peñarol do Uruguai. E por lá ele vem jogando muito bem, foi um dos principais nomes da vitória do Peñarol contra o Atlético Mineiro na noite de ontem lá no Uruguai. Ó. Os gols estão aí, ele participou de ambos, né? No primeiro gol, tá aí, ó, ele vai pra bola batendo falta, né? Algo que ele sempre foi muito elogiado. Ele bate a falta, pega no travessão e no rebote, ó, a bola fica viva aí. E o Lucas Hernandes, que por sinal é ex-jogador do Atlético Mineiro, abre o placar. Léo Fernandes acabou batendo pouca falta aqui no Fluminense. O único gol que ele fez foi justamente contra o Cruzeiro de falta, né? E o segundo gol, um gol muito parecido. Parece que é o mesmo gol, mas se liga aí, ó. Ele também vai pra bola, mais ou menos no mesmo lugar. Ele bate pro gol e no rebote a bola sobra. O Max Silveira amplia o placar. Com essa vitória de 2-0 do Peñarol sobre o Atlético Mineiro, caiu a última invencibilidade da Copa Libertadores da América. O Galo já estava classificado para as oitavas de final, porque venceu seus 4 primeiros jogos, estava com 100% de aproveitamento. Mas agora, com a derrota para o Peñarol, caiu o último 100%. E a equipe uruguaia chega ao segundo lugar do seu grupo, que ainda está em aberto. Por quê? Porque amanhã tem Rosário Central e Caracas, lá na Argentina, e o Rosário, conseguindo uma vitória contra o Caracas, chegaria a 7 pontos e deixaria tudo em aberto nesse grupo. Porque a última rodada é entre Peñarol e Rosário Central. O Atlético Mineiro pega o Caracas, os dois com as suas vidas resolvidas. Então o grupo G da Copa Libertadores da América pegando fogo e o Léo Fernandes, ex-Fluminense, ajudando a contribuir, né, com esse incêndio nesse grupo. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha? O Léo Fernandes foi injustiçado no Fluminense ou não? Tinha que deixar ele seguir a vida dele e ser feliz mesmo? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!